Está ao vivo, hein? Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Eu peço um minuto de atenção de todos para que a gente possa começar a nossa apresentação. Peço ao Marcelo para retirar o... Vamos remover aqui essa conexão, ótimo. Marcelo está conosco também. Seu Gilmar, muito bem-vindo. Aqui estamos mais uma vez agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos, né? Nessa Semana Espírita, terceira Semana Espírita nossa, de Rio Paranaíba. E vamos começar com muita alegria, muita satisfação de ter aqui hoje conosco nosso irmão, nosso amigo, lá de São Gotardo, o Gilmar, que sempre nos apoiou tanto, nos deu tantas reflexões positivas ao longo desses anos todos aqui na região, tem ativamente trabalhado em favor do Espiritismo, em favor da doutrina de Jesus, e nada mais justo, nada mais claro, mais luminoso do que começar com ele essa nossa terceira Semana Espírita. É com alegria muito grande que a gente está iniciando, uma semana que promete ser recheada de muita fé, esperança e caridade. Porque o momento que passamos neste planeta é um momento em que precisamos realmente dessas três virtudes. Precisamos tanto de ouvi-las, quanto de vivenciá-las. Então, para que a gente possa não mais perder tempo e começar a nos deliciar com essa semana, que promete ser ótima, com certeza, como todas as semanas de nossa vida maravilhosas são, vamos iniciar com nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo de todas as horas, é com a grande alegria, com o coração cheio de felicidade, que colocamos-nos aqui, Senhor, aos seus pés, necessitados do seu amparo e proteção, para os caminhos que trilhamos nessa jornada evolutiva. Sabemos, Senhor, que somos muito pequenos, que somos ainda muito limitados, mas um grão de areia não seria um grão de areia se não fizesse parte de um conjunto maior, com outros grãos, formando então as montanhas imensas que rasgam os céus.
em todo o planeta. Assim, Senhor, tomamos-nos nessa figura para dizermos que aqui, como grãos de areia que somos, compomos esse universo infinito de Deus nosso Pai, para então, trilhando os nossos caminhos, buscarmos a casa desse Pai amoroso, o reino dos céus, através da sua luminosa bondade e de seu Evangelho redentor. Então, Mestre Jesus, não mais pedimos, mas sim agradecemos tantas bênçãos que recebemos por esta vida maravilhosa que temos no planeta. E, portanto, pedimos a sua proteção apenas para os nossos lares, para todos aqueles que nos ouvem, para todos aqueles que ainda vão nos ouvir. Permita, Senhor, que uma chuva de bênçãos caia sobre todos nós, para que essa semana seja iluminada em seu Evangelho de luz. E assim, permita-nos iniciar os trabalhos da noite, com as reflexões benditas vindas pelo nosso irmão. Muito obrigado, Mestre. Mais uma vez, boa noite a todos. Gilmar, eu acho que você está sem o microfone ligado. Pode ligar. Eu estava te esperando, meu irmão. Agora sim, meu amigo. Está dando até microfone. Mas está ótimo. Então, vamos passar a palavra para você. Muito obrigado Oi, gente, boa noite. Que satisfação, que alegria nós estarmos juntos mais uma vez. E é com esse comprometimento com a verdade, dizendo ao nosso irmão Cassiano, não somos dignos desse trabalho. Não somos dignos, eu, por exemplo, de habitar esse espaço, de preencher esse espaço. Tamanho é esse trabalho dessa cidade maravilhosa que tem esse conteúdo fantástico. Hoje estamos falando para os companheiros amigos da Casa do Caminho, que nome, e também para os companheiros que, por todos os cantos, que nos assistem neste momento, e também a outra casa co-irmã da cidade do Rio Paranaíba, na figura do nosso querido irmão Gilberto, nós damos boa noite a todos. Diante da tarefa sugerida, e eu fiquei muito, mas muito satisfeito com o tema, quando Cassiano fazia a prece agora, me envolvia uma energia diferenciada. Senti agora, neste momento, estar sendo irradiada uma energia diferente, não que a gente mereça, mas diante da proposta desta noite, diante do trabalho que nós estamos nos propondo a fazer, certamente algo diferente nos acontece neste momento. Pois falar de fé, falar de esperança e falar de caridade nessa Trindade Santa nos faz entender de que nós somente podemos buscar este caminho, ou senão, nós não sairemos dessa condição penosa da qual nos encontramos. E não existe nós termos fé sem termos esperança, sem fazermos a caridade. É necessário nós entendermos de que somente nós, trazendo essa Trindade Santa aos nossos corações, para nós expressarmos tudo aquilo que nós precisamos. Oh, Deus bendito! E neste momento sagrado das nossas vidas, que nós todos estamos passando, diante desse momento que nos concede, qual temos entendido e falado, e nós temos qualificado
qual fosse a pandemia. E temos dito tantas vezes sobre a quarentena, a razão de nós voltarmos para casa, não para nossa casa fechada por tijolos, mas para dentro da nossa casa mental e entendermos o que realmente somos. E para isso, nesta noite, nós vamos refletir sobre um grande companheiro de outrora, que nos traz da sua história, que faz da sua história um caminho a ser seguido. Embora estejamos tão distantes desse modelo ideal, do qual nos traça esse companheiro, que é a nossa irmã, Igreja Católica, chama de São Francisco de Assis. E é por isso que nesta noite nós pedimos permissão a estes companheiros amados. Pedimos permissão a esse companheiro que dedicou, que doou a sua própria vida, para que pudéssemos, num futuro, entendermos de que nós precisamos, temos e darmos exemplo. E é por isso que nós estamos aqui, neste momento, a iniciar o nosso trabalho. Bem, queridos amigos, falar de uma história é interessante, mas essa, eu confesso, que essa mexe com a gente, mas muito, em se tratando deste companheiro que nós vamos ver ao longo da história, o quanto é importante e quanto foi importante. Nascido no dia 26 de setembro de 1181, e para outros, nascido em 26 de setembro de 1182, na cidade de Assis, na Itália. O nome de batismo de Francisco era Giovanni Pietro de Bernardone. E mais tarde a sua mãe veio a lhe chamar de João. Interessante essa coincidência dela chamá-lo de João. Porque, segundo relatos espíritas, Francisco de Assis é nada mais, nada menos do que João, o evangelista, o apóstolo do amor, aquele que esteve ao lado de Maria até o momento derradeiro, quando o Cristo deixa o seu corpo. Esse não teve medo algum, adquiriu coragem desde essa época a vencer as dificuldades. E esse João expressou todo o amor. Imagine só, ser chamado de apóstolo do amor pelo próprio Cristo. E vem nos fazer entender que nessa vida por Ele, aceita. Porque, como todos aqueles que vêm dar o seu testemunho, é perguntado: você aceita? E ele, então, aceitou. E nós vamos ver ao longo da história. Mas depois de João, o seu pai veio a lhe chamar de Francisco. Ou seja, Francisco, o pequeno francês. Francisco teve uma vida até uma determinada idade e se assemelha muito à história de Paulo, porque até uma determinada idade ele viveu uma vida mundana. Interessante que desde os primeiros passos, desde seus primeiros anos, ele tinha uma relação diferente com os animais. Os animais não tinham medo de Francisco. Se aproximava porque, diz os espíritos, que a sua aura era tão diferente e a energia que ele irradiava, mesmo nos pequenos e primeiros passos, era diferenciada, não oferecia perigo. E hoje a gente vê os animais, eles fogem da gente. E a gente vai ver que Francisco tinha essa forma diferenciada. Então, o seu pai, sendo um grande mercador da cidade de Assis, tinha projetos para Francisco, é claro. Como todos nós, imagine hoje, nós com os nossos filhos, a gente imagina, nossa, eu quero que meu filho curse algo que venha lhe dar o sustento, que ele venha a ter
um sucesso na vida, e Pietro de Bernardone não era diferente. Pensava sempre que o seu filho deveria dar continuidade ao seu projeto. Não lhe faltava nada. Era muito rico, mas muito rico. E Francisco, nessa vida, nesses primeiros anos, diz que ele trocava a noite pelo dia. Dormia de dia e à noite ele vivia uma vida boêmia. E assim o fez por longos e longos anos. Um dia ele estava em casa e o sonho dele era ir para a guerra. E ele ficava com isso. E o pai sempre deixando que ele seguisse o caminho. E quando ele dizia de que precisava e queria ser um soldado vencedor, queria a glória. Porque na cidade antiga, nas cidades antigas, principalmente, e a gente vê que em Assis foi dessa forma, todas as pessoas daquela pequena cidade saíam, eles vinham para a rua para despedir dos seus heróis. E os soldados caminhando com vestidos para a guerra, com aquelas armaduras. E o pai de Francisco, muito cedo, já comprou a sua armadura, esperando para que eles fossem levados à guerra. E um dia chega a notícia: Assis entra em guerra com Perúdia. E eles iriam degladiar, pois precisavam ganhar território na Sicília. E isso, nessa história, conta de que ele teve um grande amigo chamado Paulo, e ele era o sonho dele ser como ele. E ele troca a armadura com ele, dá a sua armadura para esse soldado de verdade e pega uma não tão boa quanto aquela que ele tinha, e eles seguem para a guerra. E eles então, quando chegando, Paulo vai à frente e ele pega a sua espada e começa a tirar as vidas. Francisco olha para aquilo e diz: meu Deus. E ele dá um passo atrás. Mas de repente, ele põe-se à frente e começa também. Mas quando ele usa a espada pelas primeiras vezes, sem tirar a vida de ninguém, vem uma voz e fala para ele: Francisco, o que está fazendo? Volta para casa. Volta para casa. E ele diz: qual a gente conhece uma história parecida? O que quer que eu faça, Senhor? Volta para casa. Volta para sua cidade natal. E ele tinha tido um sonho antigo, um sonho em outrora, de que ele conquistaria determinados valores. E ele, naquela voz, dizia: eu irei te explicar o que é que você sonhou. E diz ainda: qual é melhor servir, o servo ou ao Senhor? E ele diz: ao Senhor. Então volta para casa. E ele se torna ali um desertor. E como a gente sabe, e em diversas histórias, como é que acontece com aquele, o desertor? E ele volta para casa, envergonha o seu pai, a sua mãe, e esses escondem. E ele então, estando escondido na casa do pai, eles o descobrem e levam para a prisão. Francisco passa 1 ano preso. 1 ano exatamente. Então, esse companheiro que tinha tido nessa heróica batalha, Paulo, vai até lá na cadeia e liberta, porque ele tinha conseguido algumas coisas que poderia fazer, mas foi a pedido de uma grande amiga que a gente vai ver na história, que essa amiga fica com Francisco até o momento derradeiro. Se tratava de Clara, que dizia que tinha um amor imenso por Francisco, mas nem sabia ela que tipo de amor era esse. E os dois caminharam juntos. Mas a pedido de Clara, Paulo vai e liberta.
Ele então, naquele momento, é tido como um louco, porque ele começa a falar algo diferente, não condizia com aquele que era um homem do qual dizia, porque ele expressava por todos os lados, falando-se e dizendo-se ser aquele herói, aquela pessoa que diante da sociedade era o que todo mundo queria seguir. Francisco era e dava ibope, e de repente ele faz e fala daquela forma, falando no Senhor, falando em Jesus. Ele começa a sua caminhada. É quando ele tem o segundo chamado, quando ele, estando numa rua, ele numa noite, percebe que alguém o seguia. Ele olha e viu que se tratava de um mendigo, se tratava de um leproso. E ele tinha um medo terrível, um medo imenso daquelas pessoas, porque a lepra, antigamente, nós que somos, quando éramos meninos, a gente tinha medo, né? A gente chamava o doente do mal. E todo mundo corria da rua, todo mundo escondia. E eles batiam de porta em porta pedindo comida, pedindo para que fosse dado alguma coisa a eles. E a gente, criança, a gente corria. E naquela época era dessa forma, ele tinha um medo terrível. Mas engraçado que naquela situação, Francisco queria correr, mas não conseguia. Queria fugir, mas não conseguia. E num poema belíssimo, espírita, que eu li há muitos anos, diz de que quando ele queria fugir, uma força estranha lhe toma. E ele, naquela noite, ele começa a conversar com aquele homem que sofria tanto, pois tinha a pele qual fosse queimada, perdia os dedos, o nariz, não tinha mais uma figura, quase que não tinha mais essa figura humana, pois havia e tinha quase que despedaçado. E ele começa a conversar com ele e começa a se aproximar. De repente, Francisco chega perto dele, abraça aquele leproso, beija as suas feridas, e onde eram feridas, começam a surgir flores e um doce perfume que exala no ar. E quando ele cai copiosamente no chão e chorando, levanta a cabeça e olha para aquele ser. E aquele ser diz para ele: sim, Francisco, sou eu, Jesus, meu Deus. E de aquele momento em diante, Francisco, agora mudado, ele começa a agir de uma forma diferente. Ele começa a fazer o bem para todas as pessoas. Entra na casa de Pietro, o pai, começa a dar as coisas para os outros. E esse, então, quando chega de viagem, fica sabendo do ocorrido e vai e denuncia o seu filho para as autoridades, para que pudesse prendê-lo, pois o que ele fez era grave. É uma das passagens belíssimas do acontecido com Francisco. Pois naquela mesma noite, ele vai até a casa de seu pai. Conversa com o pai e explica, mas o pai não entende. Ele tira todas as suas vestes e sai nu de casa para a nova etapa. Isso acontecendo aos 26 anos de idade. E quando sai, começa uma vida de pobreza, começa uma vida de pedinte. Meus irmãos, pensem agora neste momento. Um homem que era da sociedade, tido como as pessoas olhavam e deliciavam com aquela pessoa, todos os jovens queriam ser igual àquele Francisco. E agora este,
que não tinha nada mais, era olhado para as pessoas e esse mendigando, pedindo, levava uma vasilha, mas não pedia somente para ele, pedia para os pobres. E foi quando recebeu a terceira revelação. Foi quando os espíritos se manifestando diziam para ele: agora vá e renove a minha igreja que está em ruínas. Francisco sai pelas ruas pedindo pedras para levantar aqueles templos que se achavam acabados. E ele começa, 1, 2, 3, e ali começa então as pessoas a chegarem. Um deles, que era Elias, um também mercador rico, que fica com ele até o último dia. E diz a história de que esse Elias toma o seu lugar. Mas Francisco queria dar a essas pessoas algo que não iria acabar jamais, pois demonstrava de que era necessário ter fé em Jesus, porque se lembrava sempre de Jesus. Porque, é claro, como todos nós sabemos, a reencarnação nos dá esses insights. Volta e meia ele se lembrava do tempo que esteve com o Mestre e tinha que dar continuidade. Dizia sobre a fé no Criador, que deveríamos continuar, que teríamos que dar passos, teríamos que levar adiante essa missão, essa lição, essa mensagem do Cristo renovado. E demonstrou isso. Fez com que eles entendessem. E de repente eram 10, ou melhor, 12, porque os 12 o seguiram. Depois 100, 200, 1000, de repente eram 2.000 pessoas seguindo Francisco, sem nada para lhes prometer, apenas que deveriam fazer com que todo o seu exemplo, o exemplo de Jesus, fosse trazido e que pudessem ensinar através de passos. Um dia ele chama todos eles, meus irmãos queridos, porque ele chamava a todos de irmãos, irmão Sol, irmã Lua, irmão Carneiro, irmão Passarinho, e todos eram por ele tratados com igualdade. As suas vestes eram simples. Dizia de que eles não podiam ter mais do que pudesse carregar. E tinha uma cordinha amarrada, qual fosse um cinto, que tinha 3 nós, que significava a obediência, que significava a castidade e que também significava a pobreza. Ele então estabeleceu isso, e chegou um dia em que precisava levar esse projeto para a igreja, para que essa ordem fosse reconhecida pelo Papa. E diziam, mas o Papa jamais vai lhe receber, mas jamais. Mas nós vamos tentar. Vamos para Roma. E quando chegando, eles vão até o lugar onde o Papa estava. E é claro, o Papa não recebeu aquelas pessoas simples, que não tinham nada, que tinham apenas sacos cobrindo o corpo. Eles então, quando saindo, eles foram dormir com os porcos, porque estava tão frio naquela noite que certamente morreriam de frio se não tivesse o calor dos porcos. E no outro dia, o Papa fica sabendo de que eles estavam ali e manda chamar de volta. Volta, vem aqui. Eu preciso conversar com você, Francisco.
E esse vai. E quando Francisco vai ajoelhar aos pés do Papa, como era comum, como até hoje, foi diferente. O Papa cai de joelhos aos pés de Francisco. E imagine o fedor que estava ali, porque eles tinham dormido com os porcos. E o Papa vai e beija os pés de Francisco, pois tinha tido um sonho e via exatamente Francisco, quando dizia de que este era aquele, o enviado de Jesus, que daria um segmento novo para a igreja que seria renovada. Dizem que esse Papa, quando teve a sua morte, quando ele foi sepultado com as vestes franciscanas. Tamanha admiração por Francisco. Francisco, antes desse Papa desencarnar, ele pede a ele autorização para ir a Jerusalém, porque nas cruzadas, Jerusalém tinha sido tomada. E este, então, pediu para que pudesse atravessar o deserto e ir até Jerusalém. O interessante disso, de que quando ele vai e pede essa autorização, diz: quantos você levará consigo, Francisco? Ele diz ao Papa: nenhum. Somente eu irei cruzar o deserto rumo à cidade santa. E esse, então, quando vai atravessar, somente com um pouco de comida e água, é claro, ele atravessando o deserto, quando atravessa, ele é tomado por aqueles homens que eram maus. E todos eles tinham tigres, e eles segurando a corda. Quando avistam Francisco, soltam para que esse fosse estraçalhado. E eles riam, riam, riam. E quando eles dobraram o monte, quando avistaram Francisco, via que os tigres pulavam nele, como se estivesse encontrando um grande amigo. E esse tirava a própria comida e dando para os tigres. Eu fico imaginando essa cena, meu Deus. Eu fico imaginando essa cena. Hoje, quando nós carregamos tantas coisas desnecessárias, quando nós lutamos por algo que não nos pertence, pois nós não temos nada, tudo que nós temos é empréstimo do Criador. E a gente perde um tempo enorme na vida, pensando em ter, e nunca nos preocupamos em ser. Precisamos ser homens de bem, pessoas que vão caminhar com a cabeça erguida, dizendo sempre: Senhor, qual fez o próprio Francisco, o que queres que eu faça? Que coisa interessante, queridos irmãos. E quando ele é aprisionado, quando chega e eles trazem para aquele que haveria de dominar Jerusalém, ele diz: sabes que vai morrer hoje. O que o seu Deus pode fazer por você? E ele fala para aquele homem: o meu Deus é o mesmo Deus seu. Falemos de fé, falemos de esperança, falemos de tudo que há de ser espalhado pela terra, a bondade dos justos. Não podemos ser fracos, não podemos correr quando nós vemos um perigo, meu irmão. Então estou aqui sozinho. Eu lhe faço um desafio. Ache o seu homem de maior fé e venha, traga ele para mim. E nós dois vamos atravessar uma fogueira. Vem, vamos fazê-lo. Então, quando ele traz o homem de maior fé que ele tinha, e quando ele fala em Alá, o homem sai correndo. E esse, então, dizendo para ele: mas, companheiro, que fé é essa? Que homem é esse que você segue? Esse Jesus? É a esse Jesus que eu te chamo agora, companheiro.
Vamos andar lado a lado com Ele, seguindo esse caminho novo. E foi quando esse homem Saladino disse para ele: não, hoje eu não vou te seguir, mas eu posso dizer que hoje você e seu Cristo conseguem o meu respeito e pode ter certeza, um grande amigo. Vamos te levar até a Cidade Santa, a sua Cidade Santa, em segurança. E quando chegar lá, você vai poder entrar naquela que foi a cidade do seu mestre. Ele, tomado de uma alegria tão grande, segue esse caminho. Mas quando chega, vê as pessoas morrendo, e diz que naquele dia foram 6.000. Num dia, 6.000 pessoas mortas. Ele começa ali, então, a cuidar daquelas pessoas. E não olhava qual era o exército que eles seguiam. Apenas cuidava. Até que, depois de 2 anos estando ali no deserto, chega o momento de voltar para casa. E quando ele volta para casa, vê muita coisa mudada. Porque Elias, junto com o cardeal, haviam entendido de que não era bem aquilo que Francisco havia escrito nas suas regras, mas que algo precisava ser mudado, não precisavam passar fome, tinham que ter algo melhor, pois tinha muita coisa que era necessária. E nas regras de Francisco, nada. Como dissemos, você não precisa pertencer mais do que aquilo que pode carregar. Obediência, resignação, força, coragem, fé, caridade, era o que ele pregava. E quando ele anda por aquele lugar que ele ajudou a levantar, ele então vê de que existia ali um pote de ouro. Ele olha para aquele pote, tomado por uma tristeza muito grande e uma situação depressiva, que cai na cama e não consegue se levantar. Tamanha tristeza de ver aquilo que ele havia pregado, em que aquilo havia se tornado, se transformado. Então, quem veio a visitá-lo foi Clara. Clara, vendo aquele homem deitado, disse para ele: Francisco, meu querido irmão, o que fazes aí deitado? Ele disse, conta a história, diz, tamanha minha tristeza de ver aquilo que eu construí se tornar nisso tudo. Tudo ruído, tudo por água abaixo. Então, o que eu fiz? Apenas destruir pessoas ao invés de construir. Clara, quem sabe, tomada de uma inspiração divina, quem sabe, do próprio Cristo, diz as sábias palavras a Francisco: Francisco, aprendi com um homem o verdadeiro sentido da vida. E esse homem, desapegado de tudo, sem posse alguma, me ensinar tantas coisas, pois você mesmo foi o meu instrutor. Hoje, sou uma irmã de caridade, por causa dos seus exemplos. Mas vejo, meu querido irmão, de que alguma coisa ainda resta dentro de você. Uma posse. Algo que você ainda não conseguiu se libertar. Ainda te faz muito mal. E ele pergunta, claro, o que é, minha irmã? Me conta, por piedade. Em tantos momentos das nossas vidas, nós precisamos de alguém, né? Para poder falar, para poder contar, para poder abrir o coração.
E claro, quem fez isso com ele, ela disse: você acha que é dono de alguma coisa, Francisco? Não, meu irmão. Essa obra não é sua. Essa obra é do Mestre Jesus. Se liberta disso. Desprende disso, meu irmão. Porque isso também não lhe pertence. Francisco, naquele instante, tomado pela lição, levanta da cama e começa a agir de uma forma diferente. Mas foi aí então, de que um momento da sua vida, quando este, certamente, pedindo a Jesus, de que até então não tinham compreendido onde que ele precisava levá-los, pede para Jesus, para que pudesse trazer na sua carne a miséria, as dores, as feridas. E ele não tinha, ele não precisava daquilo. Mas como o próprio Cristo, em um momento da sua crucificação, ele toma um caminho diferente, e somente assim vão se lembrar da lição. E Francisco talvez tenha entendido, pede fervorosamente, numa prece sincera: Jesus amado, deixa que isto venha, deixa que isso venha em meu corpo. Ele então fica a partir daquele momento leproso. Tempos adiante, já quase cego, pois não enxergava nada, era tracom. Uma doença hoje, qual fosse uma conjuntivite, que era por bactérias, que ele havia contraído isso no deserto. E isso então veio corroer seus olhos. E quase cego, o tratamento da época, queimar os olhos. E eles então não tinham uma outra situação. O Papa mandou que o melhor dos médicos viessem para atendê-lo. Nada. Precisava e queria passar por aquilo. Tinha que dar o testemunho. E esses então vinham trazendo um ferro avermelhado. E esse queimando os seus companheiros e irmãos não conseguiam ficar de pé. Uns saíam chorando, outros caíam desmaiados. E vendo aquela cena, e aquele que era o homem de fé, aquele que era santo por natureza, ele olha para o ferro, queimando, e começa a cantar: irmão fogo, seja bom comigo, porque essa é a última vez que eu vou lhe ver. As feridas lhe consumiam. Divaldo mesmo relata que numa situação de dor da sua vida, dizia: mas como, gente? Como que eu estou sentindo tantas dores? Angina que cortava qual fosse uma navalha. Havia sofrido um infarto e esse coração quase que despedaçado. Tinha dores na coluna, sentia dores terríveis. E ele começou a pensar: meu Deus. E implorou que Joana lhe esclarecesse. E quando Joana veio ao seu intermédio, veio estando ao seu lado, ele pergunta: minha querida irmã, és tu a minha protetora? Sim. Por minhas mãos passaram diversas mensagens. Ajudou-me a tantas coisas, a consolar, a tirar dores. Mas nunca me endereçou uma mensagem sequer. Nunca me ajudou quando eu mais sofria. Ela então fala assim: Divaldo, lembra de Francisco? Claro, minha irmã. Eu o amo. Eu o admiro com tanta força. Sabe que ele teve os olhos queimados? Sim, meu irmão. Era tracom.
Sabe que ele teve a lepra, que consumiu e que adoeceu seu corpo. Sim, meu irmão. Sabe que ele teve câncer. Sim, minha irmã. Tens coragem, Divaldo, de pedir alguma coisa para você mesmo, sabendo de tudo isso que sabes? Não tenho direito, irmã. Me perdoe. De hoje em diante, não mais reclamarei. E esse homem, exemplo para todas as pessoas. Quando esse fala, quando esse se expressa a chamar os outros de irmãos, nos traz a belíssima lição de como nós devemos ter fé, sem jamais baixar a cabeça. Falava em coragem, falava em determinação. Quando as pessoas vinham, tem uma passagem dele com um dos seus seguidores, de que quando esses estando, ele estava olhando para uma mulher e via a beleza dela e começa a chorar e gritar: Cristo amigo, Deus nosso Pai. E chorava e gritava e gritava e gritava. Quando Francisco chega do lado dele, sorrindo, olhando para ele, e diz: o que está dizendo? Ah, meu irmão. Francisco diz: eu entendo de que a primeira vez que você pediu, ele já tenha te escutado. Não, meu irmão. Vá para casa. Seu caminho não é esse. Vá seguir por outras partes. Mas lembre-se sempre da boa nova. Ensinou-nos o que é Jesus. Mostrou-nos com seu exemplo valioso de que jamais podemos dizer: nós não vamos conseguir. Vamos. E quando nós olhamos para os pertences, os nossos bens, tantas vezes nas nossas preces, o que nós temos pedido? O que nós temos e que ela contém? O que nós estamos fazendo? O que nós temos pedido para Deus? Me dê mais? Ou temos pedido em nossas preces de que Ele nos dê força para suportar, para caminhar, sabedores que somos daquilo que nós pedimos na nossa atual encarnação. E tantas vezes lamentamos aquilo que nos chega e bate à porta. Quando Francisco se coloca na condição de pedinte, quando esse mostra como devemos fazer, não só dizendo, mas quando chama os seus irmãos, diz para eles: vão pregar. E se preciso for, usem palavras. Fantástico, meus queridos. Nessa noite maravilhosa que nós trazemos Francisco para junto de nós, quando ele nos faz entender Jesus, não. Ele não quer que a gente olhe para a figura dele e fiquemos cultuando, mas quer que a gente olhe como ele fez, para podermos entender um pouquinho e nós caminharmos com bravura,
essa bravura que um Cristo sozinho, também sem pertences, sem bem algum, mas que nos mostra de que Ele sozinho pôde trazer tanta paz a tantas pessoas, mostrando-nos o caminho, e é através da fé, da esperança e da caridade. É esse Francisco quando nos mostra o verdadeiro sentido da palavra amor. Quando ele nos fala, e isso não é de autoria dele, mas não importa. Alguém olhou a vida, mas isso não tira o que é que Francisco, belíssima palavra, Senhor, um instrumento. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, saímos do ar, Cassiano. Saímos do ar. Dando continuidade, só para a gente encerrar o trabalho da noite, tivemos um corte. Como se alguém falasse assim, chega danado. Não mais. Mas a mensagem, quando nos diz, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais compreender que ser compreendido, amar e ser amado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Meus amigos e irmãos, diante desse momento que temos vivido, diante desses instantes de meditação, mantenhamos a tocha acesa, para que o Cristo faça parte de todos os momentos da nossa vida, para que jamais possamos desprezar um minuto sequer da nossa existência. Quando estamos chorosos em ver as nossas casas espíritas fechadas, mas quando foi que nós abrimos o nosso lar ao culto
evangélico do lar dizendo: Cristo amigo, habite a minha casa. Quando foi que nós usamos em nossas preces sinceras a caridade pura e sincera e verdadeira, fazendo prece por aqueles que choram e sofrem? Quando foi que nós deixamos que esse fogo tome conta de nós mesmos? Quando nós usamos os nossos olhos para compreender? Quando nós usamos os nossos lábios, as nossas palavras para consolar e amar sempre? E servir sempre sem perguntar até quando? Porque certamente Jesus estará sorrindo para conosco e nos dizendo: irmãos queridos, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paz a todos, meus queridos, muita paz. E que esse Francisco possa nos inspirar, que ele possa servir de amparo para as nossas decisões, quando nós perdemos noites e noites de sono, pensando naquilo que perdemos. Não nos esqueçamos que o que nós precisamos conquistar é o Espírito, a verdade. Tenhamos amor, sejamos caridosos, tenhamos fé, que a esperança seja esse baluarte. Não nos esqueçamos do Mestre Jesus, que agora, neste momento, traz a sua bênção até nós. Que o passe magnético espiritual seja levado a todas essas pessoas que nos ouvem, que nos assistem. E, Senhor, aqueles que sofrem, que estão desesperados. E o que dizer daqueles que não te conhecem? Dá para eles, Senhor, um pouco de esperança. E certamente nós estaremos e teremos o reino dos céus dentro de nós. Que Jesus nos ampare, meus queridos irmãos. Obrigado pela caridade que presta a esse companheiro, amigo, que está aqui sempre, quando precisarem. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãos da Casa do Caminho. Obrigado, meu irmão Cassiano, pela oportunidade do trabalho, que eu não sou digno, repito. Mas muito obrigado pela oportunidade da noite. Que assim seja. Gilmar, nós é que agradecemos imensamente por todo esse carinho, essa alegria de falar de Francisco para nós. Talvez Cassiano, o irmão Alegria. nos ouve? Estou ouvindo agora. E para mim foi muito prazeroso, foi com uma alegria muito grande. E em nome de todos nós aqui de Rio Paranaíba, do Chico Xavier, do Centro Espírita Chico Xavier, do nosso irmão Gilberto e companhia, de nós lá da Casa do Caminho, pela oportunidade de te ouvir mais uma vez. Cassiano nos ouve? Muito obrigado mais uma vez por tudo e pela oportunidade de recebê-lo aqui conosco. Está me ouvindo, Gilmar? Então, muito obrigado, gente.
Acho que ele não está me Muitíssimo ouvindo. obrigado. Até a próxima. Paz em nossos corações. Que o Senhor esteja conosco. Cassiano está Assim seja. chegando. Gilmar, tá me ouvindo? Qual fosse um efeito mediúnico, Gilmar, Cassiano está de volta. nós que agradecemos Agora. imensamente por todo esse carinho, essa alegria de falar de Francisco para nós. Talvez o irmão Alegria. Estou ouvindo agora. E para mim foi muito prazeroso, foi com uma alegria muito grande. E em nome de todos nós aqui de Rio Paranaíba, do Chico Xavier, do Centro Espírita Chico Xavier, do nosso irmão Gilberto e companhia, de nós lá da Casa do Caminho, pela oportunidade de te ouvir mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez por tudo e pela oportunidade de recebê-lo aqui conosco. Está me ouvindo, Gilmar? Sim. Então vamos fazer a prece agora, para encerramento? Está atrasado, né, Tá Cassiano? atrasado. Ah, você está me ouvindo. Estou. É que é atrasado. Então vamos fazer a prece de encerramento. Gilmar, você pode fazer para nós? Assim seja. Gilmar, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Cassiano, mas parece que o vídeo está atrasado, não é? Estou te ouvindo. Gilmar, Estou te ouvindo, sim. nós que agradecemos agora imensamente por todo carinho, essa alegria de falar para nós. Talvez o irmão Alegria. Estou ouvindo agora. E para mim foi muito prazeroso. Está atrasado, viu?
a prece agora, para encerramento. Está atrasado. Então vamos fazer a prece de encerramento. Gilmar, você pode fazer para nós? Vamos sim, Cassiano. Nós estamos encontrados, mas vamos fazer a prece sim. Deus, nosso Pai, mensageiros amigos, que neste momento nos acolhe a todos. Pedimos ao Pai de bondade infinita, que possa neste instante levar a esperança àquele que insiste, ó Pai, em manter a cabeça baixa. Que possamos